Hoje nós vamos encerrar essa sequência. Então, presta atenção aqui antes de eu entrar na lição. Quando nós começamos o curso Fé, eu acho que você vai se lembrar disso, porque foi falado uma coisa aqui, o seguinte, que era para você pegar tudo que você tinha aprendido de fé e assim, olha, num ato de humildade até do seu coração, deixar um pouquinho de lado, não desprezar, mas deixar de lado e entrar nessas 12 lições com a gente. Na última lição, que vai ser essa, quando eu terminar, eu quero pedir a você o seguinte, pega o que você aprendeu a vida toda de fé e pega aquilo que você aprendeu nas 12 lições, coloca na balança. Bom, pastor, aquilo que eu aprendi a vida toda é o que pesou. Para mim está certo, está legal, amém. A gente não discute, não faz nada. Você continue fazendo o que você aprendeu a vida toda e pega essas 12 lições e despreza. Porque se você estava fazendo antes, está tudo certo, bacana, você despreza o que você aprendeu. Agora, pastor, as 12 lições eu tive um aprendizado, eu aprendi alguma coisa, eu cresci, a coisa mudou dentro de mim. Mudou? Mudou. Então despreze tudo aquilo, aquela roupagem velha, aquilo que você aprendeu a vida toda e comece a praticar aquilo que você aprendeu nessas 12 lições. Amém, Jesus? Isso vai te ajudar, tanto de um lado quanto de outro, vai te ajudar imensamente em o nome do Senhor Jesus. Então, está aqui, olha, curso Fé, eu quero que você vira a página aí, porque R.R. Soares, a gente começa no próximo parágrafo. Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o evangelho, pois como alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo da sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. Então olhem para mim. Qual tem sido o testemunho da sua vida? Porque se fala, vamos ganhar todo mundo lá fora. Eu sempre tive um pensamento comigo. Já fui muito recriminado por isso, mas eu sou uma pessoa que se eu tenho uma base bíblica, você pode jogar pedra em mim à vontade, meu irmão. Eu aprendi a apanhar e continuar de cabeça erguida, certo? Vamos pregar e ganhar almas para o reino de Deus, vamos. Não tenha dúvida, eu nem discuto isso. Isso é um ide do Senhor Jesus. Mas para mim não justifica, certo? Ganhar 1000 almas lá fora e perder uma alma aqui dentro da minha família. Nenhum sucesso lá fora justifica um fracasso na minha família. Para mim, cada cabeça é uma sentença e eu respeito a opinião de todo mundo, certo? Se fala de fé porque tal, porque eu vou, porque eu cresço, porque eu BBB, porque eu bababá. Mas qual tem sido o testemunho da sua vida? Hein? Será que as promessas de Jesus, para alguns, não passam do papel? São apenas meras palavras, palavras perdidas? Porque Jesus veio e prometeu para mim e para você uma vida abundante. Quando eu digo abundante, eu não me refiro só à parte financeira. Eu já expliquei isso aqui, já preguei aqui na igreja. Todas as áreas da vida. A vida abundante tem que ser financeira, mas tem que ser também na família, no casamento, na vida sentimental, no trabalho, na fonte de renda, na sua saúde, todas as áreas da vida. E parece que, às vezes, na vida de alguns, tudo que Jesus falou é um fracasso. Nada acontece. Agora eu te pergunto, é real ou não é real? Porque, biblicamente, é real, mas na vida de alguns não é. Então eu sempre falei isso na minha vida, desde quando eu comecei a pregar. Um minuto, tá, de bom testemunho, para mim vale mais do que 1000 anos de pregação jogada para o ar. Certo? Porque as pessoas te observam. Sempre tem alguém te observando.
por incrível que pareça. E as pessoas, quando elas se sentem incomodadas, você sabe como é que funciona? Primeiro, elas falam mal de você. Segundo, elas te observam. Terceiro, elas te imitam. Coloca em prática o mesmo que você está fazendo. Vou te dar um exemplo. Começa dentro da sua casa, filho. Filho não é muito de fazer o que pai e mãe manda ou pede, mas filho observa para imitar o pai e a mãe. É incrível um negócio desse, certo? Então sempre tenha um bom testemunho, tá? Das promessas de Jesus sendo válidas na sua vida. Quer dizer, ele cura, eu sou testemunha disso. Ele abençoa, eu sou testemunha disso. Ele traz paz, eu sou testemunha disso. Quer dizer, você tem um testemunho. De quem é a culpa, irmãos? Às vezes a culpa é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente sem querer aprender o que a palavra de Deus fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo seus direitos como membro da família do Senhor. A culpa pode cair também sobre os pregadores que não ensinam a verdade. Muitos ensinam teologia. Devemos aceitar ainda que a culpa pode estar em alguns casos nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras. Se bem que temos que reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra que realizaram. A culpa é de quem? Uma boa parte cai sobre a vida das pessoas. Então, pastor, não é bem do jeito que o senhor está falando. A gente ouve muito isso. Eu comentei hoje de manhã que uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, pastor, a palavra de Deus é interpretação. Eu falei, interpretação daquilo que Deus está dando, daquilo que Deus está falando. Então, o senhor tem a sua e eu tenho a minha. E aí eu tive que ser meio duro com a pessoa. Eu falei, por que você não faz o seguinte? Abra uma igreja para você, meu irmão. Mas o senhor está me mandando abrir uma igreja? Eu falei, eu estou. Você vai ganhar almas para o reino de Deus, entendeu? Aonde eu e outros pastores não conseguimos chegar, você vai chegar, certo? E serão mais vidas resgatadas para o reino de Deus. Você vai ter interpretação. Você é pastor? Não. Você tem chamado para o ministério? Não. Para o presbitério? Não. Você tem chamado para obreiro? Não. Então faz o seguinte, um favor para mim e para você, eu falei para ele. Falei, fica naquilo que você está aprendendo sem questionar. A outra culpa, tá? Cai em pregadores. Que hoje em dia, eu não sei o que acontece com o evangelho, mas hoje em dia o evangelho virou nhenhenhé, mimimi. Você não pode falar que o irmão fica ofendido. O problema é do irmão. A palavra é verdade. E verdade, quem é que gosta de ouvir? A verdade incomoda, a verdade machuca, certo? E aí fica aqueles pregadores, sem julgar a vida de ninguém, que fica com aquela coisinha para você, não, irmãozinho, você pode, não, você não pode. O que a Bíblia diz que você não pode, ponto final. O que a Bíblia chama de pecado, é pecado desde o primeiro homem e vai ser pecado até o final do último homem. Aquilo que a Bíblia diz que pode, você pode também, ponto final. Mas aí o cara fica meio lá, porque ele não quer perder o membro. Ele se mantém aquela coisa assim. E eu vou te falar o porquê que se mantém. Eu sei que tem pregadores me assistindo, vão ficar doidos comigo, mas eu gosto disso, tá? Já vou até dizer que eu gosto disso. Eles não te falam a verdade, porque o seu dízimo é alto. A sua oferta é boa para a igreja. Então ele tem medo de te ofender, entendeu? De alguma forma, de você se sentir ofendido, que a palavra de Deus não é para ofender, ela é para consertar. Amém, Jesus? E aí você vai sair, vai para outra igreja. Vai em paz, meu irmão. Mas pastor, o dízimo, a oferta, dizimista e ofertante é que nem biscoito. Sai um, vem 8. A igreja continua de portas abertas. Se você não quer a bênção, tem uma fila atrás de você querendo ser abençoado e está no lugar que você está hoje. Digam graças a Deus.
Amém, Jesus? É isso que acontece. E aí fica aquela coisinha. Não, porque irmãozinho, porque não, meu irmão. Não tem essa. O que é verdade é verdade. Você lembra quando, alguns aqui vão lembrar, outros não chegaram nem a conhecer, né? Mas quem tem aí, beirando a minha idade, ou mais ou menos empatado, 62 anos, vai se lembrar de um negocinho assim, vermelhinho, que a mãe passava quando você caía e ralava. Meu tiolate, meu irmão, aquilo era o demônio dentro do vidro. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Quem não conheceu, não conheceu. Mas quem conheceu essa praga, eu vou te contar. Quando eu me ralava, chegava em casa, eu nem falava nada. Quando iam descobrir, já dava aquela cascaiada, tudo em cima. Mas por que não falou? Porque ia passar o miserável. Mas aquilo queimava, irmãos. Aquilo queimava a pele, aquilo queimava a carne, o músculo, o nervo, o osso, a alma e o espírito da gente ficava queimado com aquele trem. De tanto que ardia. Mas resolvia. Então a palavra de Deus é mais ou menos isso. Ela arde, ela machuca, ela vai, ela incomoda. Tem pregação que dá vontade de se levantar e ir embora, né? Mas a pessoa não entende que é Deus falando com ela. E aí ela passa a não ter o quê? O bom testemunho. E aí acontece o quê? O que a gente está vendo ultimamente no Evangelho. Entendeu? É não sei quem falando, é gente que não conhece o Evangelho, querendo ensinar quem está no Evangelho. Opa, peraí, se eu vou fazer um curso de mecânico, não é um marceneiro que vai me dar o curso de mecânico. Quem tem que me dar um curso de mecânico é um mecânico. Estou certo ou estou errado? Eu vou fazer medicina, vou estudar medicina. Quem é que vai me ensinar medicina? O pedreiro? Não, não vai. Eu fiz curso de direito. Quem é que me ensinou direito? Advogados e juízes e promotor. Pelo menos foram os meus professores. Então tem que estar naquela área. Mas hoje é o que você vê, é artista mandando, né? Falando que a Bíblia tem que ser reescrita. Opa, peraí, quem é você? Você é a famosa quem? Hein? Louvado seja Deus, vamos continuar aqui. Amém, Jesus? Então, a culpa pode estar aí. E até naqueles que traduziram, porque a Bíblia Sagrada, irmãos, ela veio ao Novo Testamento grego. E na época eles não tinham acentos e pontuações como temos hoje. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Cadê? Devemos aceitar ainda que isso aqui eu já passei. Outra coisa, ensinam teologia. Você chega na igreja, aquela coisa teológica, aquela coisa... Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Absolutamente nada. Mas, peraí, que diferença faz saber quantas cabras tinham Abraão, quantos camelos tinha o Isaac? Isso vai mudar o que na minha vida? Explica para mim. Hein? Você pegar um livro de crônicas, por exemplo, primeiro Crônicas, que vem a genealogia hebraica, certo? Você já leu o livro de crônicas? Meu irmão, você está lendo, parece que você está lendo uma lista telefônica. Eu acredito que crônicas deve ser o livro menos lido da Bíblia Sagrada, é o livro de crônicas. Sei lá quem gerou não sei quem, que 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 gerou... É um tal de gerou, que você não sabe onde vai parar, até chegar no Senhor. Certo? Mas aí você vai em Crônicas 4, versículo 9, o historiador para o livro de Crônicas para falar da proeza de um homem chamado-se Jabes, que foi mais ilustre do que os irmãos. É impressionante isso. Então, o que faz a diferença é o que eu falei antes de começar a reunião, é a atitude, irmãos, tá? Muitos pontos importantes foram traduzidos de um modo meio torcido, e por isso bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14:13, que já temos estudado bastante nesse curso Fé, em que foi traduzido da seguinte maneira: e tudo que pedides em meu nome, eu farei. Segundo essa tradução, qualquer um pode
se convencer de que basta pedir a bênção que ela seja concedida. Mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo e nada recebem. A razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos por pedir, e sim determinar, exigir, prescrever, estabelecer. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? A palavra pedir, ela está mal traduzida do original. Seria certo determinar. Tudo que você determinar, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Também é o caso da cura do cego registrado em João 9. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode o que, irmãos? Trabalhar. Chegaram para Jesus, viram lá o cego, disseram: Senhor, quem é que pecou, ele ou seus pais? Mas peraí, como é que ele pecou se ele não tinha nascido ainda? É estranho isso. E os seus pais? Tá bom. Eu vou lá, alguém aqui já comeu banana verde? Sim ou não? Já? Como é que fica a boca? Você nem fala, né? Fica assim. Pois é. Então eu vou ali dentro, eu pego uma banana verde e como ela. A sua boca é que amarra? Pois é. Espera aí um pouquinho, pastor. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito assim, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas amo e faço misericórdia a todos que me buscam. Se o pai errou, o filho está pagando o pato. Se a pessoa se converte, entrega a vida dela para Jesus, a maldição não é quebrada, irmãos? Sim ou não? Então morreu o assunto. Então, a coisa é o seguinte, Jesus respondeu, olha, nem ele e nem seus pais pecaram. Só que aí no texto que nós temos, tem ponto, olha lá, ponto e vírgula, quer dizer, termina e já entra num outro assunto. Deveria ter sido aí, ponto final, nem ele nem seus pais pecaram, ponto final. E aí Jesus usa, entendeu? Aquele momento, pega a oportunidade e diz assim, olha, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quer dizer, para que nele se manifeste as obras de Deus, nem ele nem os pais pecaram, ponto final. Mas para que as obras do Senhor se manifestem na vida dele, para que ele seja curado, para que ele seja abençoado, para que o problema dele seja solucionado, tem que ser feito aquilo que Deus mandou fazer. É isso aí. Se esta tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e que passam a vida sofrendo para que algum dia nelas se manifestem as obras de Deus. Seguindo este raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é o quê? Amor. Pois ele permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, audição, voz e outras funções, só para que um dia elas venham a ser curadas e ele receba a glória. Isso não parece esquisito? Isso é horrível. Este não pode ser o caráter do nosso Deus. O exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, o que ele fez, irmãos? Curou a todos. E nunca aprovou o sofrimento, nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Nesta passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera deste modo para que o Senhor Deus algum dia viesse a receber a glória pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento
foi escrito na língua grega. E o grego daquela época não conhecia os sinais e pontuações como hoje nós conhecemos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não dividiu em capítulos e versículos. Ele escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Langton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. A divisão em versículos foi obra de Robert Stebbins em 1551. A tradução desse trecho teria sido melhor se tivesse sido feita deste modo. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais. Você vai ver aí que não tem ponto e vírgula, tem um ponto final. Morreu esse assunto. Não tem mais. Ponto final, morreu o assunto. Acabou. Agora Jesus já entra em outro assunto. Mas para que a obra de Deus seja realizada, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele disse assim, olha, nem ele nem seus pais pecaram, ponto. Mas para que a obra de Deus seja feita, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, enquanto tem luz, dia, luz. Não é porque está claro, é de manhã agora, não. É porque tem luz, certo? Porque quando vem a noite, se entrar em trevas, não dá para fazer. Então é necessário que se faça enquanto está sob a direção da luz. Onde ele disse, quando é noite ninguém pode trabalhar. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de não sei o que aqui. Isso aqui eu não vou saber te falar, é da Bélgica, pronto. Que se aproxima desse nosso entendimento. Como é diferente, não é verdade? Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhe foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestassem e Deus recebesse a glória. Então eu estou sofrendo porque um dia a glória de Deus vai manifestar para ele ser. Não, você está sofrendo porque o ladrão veio na tua vida para matar, roubar e destruir. Só isso que aconteceu. Não tem outra conversa nessa história. Abriu-se a brecha, deu-se espaço ao maligno, ele veio e entrou, certo? E é assim que ele faz, tá bom? Os discípulos perguntaram, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta que fizeram é bastante, mas é muito, né? Esquisita. Como poderia ter ele pecado antes de nascer? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, disse, nem ele pecou, nem seus pais. A pergunta foi respondida. Porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou nada. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes, que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Quer ver ele ficar curado? Quer ver ele ficar liberto? Quer ver a vida dele mudar? É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, que foi o Pai. Colocar em prática, nada mais, nada menos que colocar em prática o que a palavra de Deus determina. Pronto, é isso aí que acontece. Tá? Era Jesus, o homem quem deveria fazer as obras de Deus. Se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia a obra de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo o quê, irmãos? Feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro de uma igreja, se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, isso é, não repreender o mal,
não exigir a saída da doença, o fim do sofrimento, nada será feito. Ô, pastor, eu estou na igreja há 150 anos e estou desse jeito. Faltou o que em você? Falei no começo da reunião. Atitude. Atitude. Você não está tomando atitude. Você não está mandando o mal sair da sua vida. Você aceitou pacificamente, né? Cruzou os braços, ficou tranquilo. Você tomou aquela atitude passiva na sua vida? Não, é assim mesmo, sabe como é que é o sofrimento. O ser humano é assim, nasceu para sofrer. Não, nasceu para sofrer quem quiser sofrer. Eu não carrego isso comigo. Essa vida, eu nunca tive sorte, pastor, mas sorte de quê? Eu já, antes de ser de Jesus, eu já não acreditava muito nisso que eu estou te falando, sorte. Depois que eu me converti, aí acabou mesmo, eliminei de vez. Não existe sorte, existe Deus, irmãos. É você fazer, é você colocar em prática, é você agir, é você ter essa atitude, é você tomar uma verdadeira posição, é você descruzar os seus braços. Ah, pastor, eu estou orando. Para quê? Sei lá, para minha vida financeira mudar. Está orando? Estou orando. Mas está fazendo mais o quê? Então, por enquanto eu estou orando. Daqui um mês você encontra o irmão. E aí, irmão? Ô, pastor, estou orando para a vida financeira. Mas e não tomou atitude nenhuma? Nenhuma, estou orando. Daqui um ano você vai encontrar com esse irmão, ele está orando. 10 anos, está orando e está pior do que estava da primeira vez que você encontrou. Tem que ter ação. Você quer fazer com que as pessoas sejam abençoadas? Ah, pastor, eu quero. Comece em você primeiro. Comece em você primeiro. Deixa com que as pessoas vejam em você a mudança. Porque vão notar a mudança. Você pode acreditar no que eu estou te falando. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso recebemos a nossa missão do Senhor Jesus. Qual é a missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18. Quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem, igreja? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Acorde, meu irmão, já fomos enviados. Temos uma missão, devemos fazê-la a partir de agora. Tem mais aí, continua. O significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro, e muito bem claro, quando ele disse assim, olha, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Qual é a igreja? Que creais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Quem é que Deus enviou? Quem é que Deus enviou? Jesus. É engraçado isso. Todo mundo que você pergunta,
Ah, Jesus, Deus enviou Jesus. Enviou Jesus? Enviou. Mas quando o anjo vem anunciar para Maria a gravidez dela, Jesus já estava debaixo da asa do anjo? Sim ou não? Não, né? Mas eu chego lá. Você encontra pessoas dizendo o seguinte: eu creio em Deus tremendamente, pastor, mas eu creio, e hoje virou moda, todo mundo virou evangélico, o cara está dançando lá, rebolando, é evangélico, o outro está de cabeça para baixo, tirou até a pele do corpo, não é nem a roupa, já é a pele, é evangélico, o outro não sei o que, é evangélico, todo mundo é evangélico, amém? Certo? Mas não vivem, creem em Jesus, mas não vivem segundo a palavra de Deus. Como é que você pode me explicar isso? Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter o trabalho para conseguir o sustento material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, só homens, sem contar as mulheres e crianças, tá? Agora, seria fácil no raciocínio deles, quando tivessem qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre. Então, Jesus então lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto perguntando o que seria necessário para realizar a obra de Deus. E Jesus lhes informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, é singular aqui, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Eu vou crer nas obras, não, eu creio na obra, na palavra, é a obra, é no singular. E aí, todas as outras coisas acontecem. Hoje, mesma pergunta, mesma resposta. Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma: que creais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou. Quando lhes perguntam quem foi que Deus enviou, respondem logo quem, irmãos? Você mesmo respondeu. De certo modo, estão certas, mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Deus enviou a sua palavra. Ela encarnou-se e nasceu Jesus. É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa. Por exemplo, irmãos, estamos tendo reunião aqui agora. Quantas igrejas estão tendo uma reunião, um culto evangélico agora, nesse exato momento? Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Então ele não está na outra igreja? Como é que ele está lá se ele está aqui? Se ele está aqui, ele faltou da outra lá. Aí domingo que vem ele vai na outra e não vem aqui. Como é que fica? É a palavra, ele é representado pela palavra. Amém, Jesus? Ele está aqui, ele está lá. Onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, na palavra, ele está ali. Amém? Mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com a palavra. Eu creio, mas faço tudo errado. Então como é que eu creio se eu estou fazendo tudo errado? Se a minha conduta de vida, ela é reprovada pelo Espírito de Deus, em todas as áreas, né? Eles, na verdade, se enganam. Quem de fato crê em Jesus, faz o que, igreja? Então, o que você fará a partir de agora? Qual vai ser a sua decisão, hein, irmãos? Eu espero que seja melhor, tá bom? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será o quê? Feita. Amém, Jesus? O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Você vai deixar Deus entrar aí?
Você vai deixar Deus mudar? Você vai deixar Deus te convencer ou vai continuar brigando? Ah, pastor, eu acho que eu vou continuar brigando. Vai, boa. Então eu vou te dar um versículozinho da Bíblia. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. É um quebrantamento que não vai ter mais volta. Então presta bem atenção nos passos que você anda dando na sua vida. Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você, que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Olhem aqui para mim. Eu me lembro o dia que eu falei aqui na igreja. Falei, irmãos, eu não vou me esquecer nunca mais desse dia. Se a partir de hoje eu passar por mais 1000 igrejas, eu vou me lembrar desse dia aqui de Piracicaba. E eu disse aqui para você, você fica dependendo da minha oração. Meu irmão, teve irmão aí que fez bico desse tamanho. Parecia o Pato Donald dentro da igreja. Me mandaram o recado. Que pastor que é o senhor? O pessoal afronta, né? Eu tenho, minhas redes sociais são abertas. O pessoal afronta. Você não sabe que a Bíblia está escrito, que tem que orar, tem que ajudar. Mas eu tenho que orar, eu tenho que ajudar. Mas veja bem, se amanhã você tiver, sei lá, acima do peso um pouquinho acima do seu peso, e eu digo para você, você tem que emagrecer, 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 isso resolve? Não vai resolver enquanto você mesmo não disser para você, você tem que mudar seu estilo de vida. Acabou. Amém? É assim que funciona. Não é de outra forma. E eu disse aqui na igreja, disse, a minha oração te ajuda? Ajuda. Eu oro por vocês, você pode ter certeza. Eu comentei ontem, que ontem eu levantei, pessoal, eu já fazia um tempinho que eu não dava uma pedalada, o pessoal me chamou, eu falei, eu vou fazer uma coisa mais leve. Para você, vai ter o ouvido, vai doer um pouquinho, né? Mas para a gente que pedala já é uma coisa tranquila. Foram 60 quilômetros pedalando. Saiu às 7 da manhã, voltou à 1 da tarde. É o tempo que a gente passa, que para, toma um cafezinho, depois vem embora, tá? E eu olhei no relógio e eu falei, já é quase meia-noite. Amanhã eu tenho que estar, eu saí de Paulínia para Olambra, pedalando. Eu tenho que estar em Paulínia às 7 horas da manhã. Vou levantar às 4. Pastor, mas o senhor está doido? Levantar às 4? É 7, o senhor vai levantar às 4? Parece doido, pô. Pois é, irmãos. Mas na minha cabeça isso já é programado, já é uma coisa minha. Se eu tenho tempo para subir no banco de uma bike e pedalar 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora. O André, já teve pedal de quantas horas que nós fizemos? De 10 horas. 10 horas. 10 horas. Eu tenho tempo de ficar em cima de uma bike, morrendo, bufando, 500 metros de língua para fora, suando que nem um cavalo velho. Entendeu? E eu não tenho tempo para falar com meu Deus. Então, se eu não tenho tempo para falar com meu Deus, então eu não vou nem pedalar, porque Deus tem que ser o primeiro da minha vida. 4 horas da manhã, ontem, eu estava de pé. 4 horas. Eu dormi entre 3 horas e meia e 4 horas na noite. Mas eu acordei, irmãos, que eu não sabia onde estava a porta de saída, por que lado que eu ia sair, se eu pulava a janela, que raio que eu ia fazer. Eu estava, sei lá, zuetão de tudo. Acordei, fui lá no banheiro, lavei quietinho para não acordar o amorzão da minha vida aqui, porque ela roncava que era uma coisa, irmãos. Eu falei, vou deixar ela roncando. Não estava não, tá? É brincadeirinha, né? Devagarzinho fui lá, lavei o rosto. Eu já
Tá meio geladinho, só estava 12 graus. Quando você joga água gelada na cara, falta o fôlego, eu não sei onde que vai parar, mas a gente fica assim. Acordei, desci, fui lá, e bateu no meu coração de eu dar uma mensagem. Exatamente uma mensagem que em 2001, Wanda, quando a Wanda, já preguei aqui para vocês, quando a Wanda teve aquele problema, que foi diagnosticado, que a médica disse que era câncer, não era câncer de colo de útero, tem que tirar, é mioma, sei lá o quê, arranca tudo, deixa metade, tira um pedaço. Deus deu uma palavra para ela que foi essa, depois ele me deu uma outra, uma semana depois. Qual foi a palavra que Deus deu para Wanda? Salmo 55, versículo 22. Coloca teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá e nunca permitirá que um justo seja abalado. Isso veio no meu coração, assim, ó, do nada. Eu falei, eu vou gravar uma mensagenzinha agora, 4 horas da manhã. E gravei a mensagem. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver as 3 mensagens. Eu gravei uma de manhã, uma hora que eu estou saindo para o pedal e a outra hora que eu estou voltando do pedal, que eu ainda fiz uma oração. Eu falei, vou fazer uma sequência. Dei a mensagem. Irmãos, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse para mim assim, ó, pastor, quem toca um tambor não sabe aonde chega o som. E hoje eu entendo o que é isso. E joguei. Dá uma olhada lá, quantas visualizações, quantas mensagens eu tenho. Pessoas, irmãos, que me seguem, tá? Pastor, essa mensagem foi para mim. Pastor, o senhor acordou hoje, entendeu? Para me ajudar. E aquilo, irmãos, me fez um bem tão grande, que eu parei para dizer para Deus, eu disse, Senhor, obrigado. É muito bom você ter o ouvido sensível à voz do Senhor para poder ajudar a vida de pessoas. Isso é muito bom. Então eu tenho que ter o meu tempo com Deus. A minha oração, ela vai te ajudar? Sim ou não? Vai. Eu oro por você. Eu antes de pedalar, eu estava orando por você. Ontem era 4 horas da manhã. Você nem estava acordado, a hora que você acordou, você nem imaginou que o seu pastor orou por você, mas eu já tinha te abençoado. Abençoado o seu dia, abençoado o seu lar, abençoado a sua família, em nome de Jesus. Certo? Mas a minha oração é apenas uma bengalinha para você. A minha oração é uma muletinha que você põe para se apoiar. Mas depois, meu irmão, você tem 2 pernas espirituais. Você tem que começar a andar pelas suas pernas. Você tem que começar a ter as suas atividades com o Senhor. Você tem que começar a ter o seu momento com o Espírito de Deus também. Porque vai chegar uma hora que se você não fizer, pouco a minha oração vai te alcançar. Mas muito pouco, você pode acreditar no que eu estou te falando. Tem que ter o teu querer, é o seu momento com Deus. Amém, Jesus? O que é que você vai fazer? Qual atitude que você vai tomar? Decida agora mesmo a fazer a obra dele. Torne-se um filho, o que mesmo, irmãos? Obediente. Um praticante do quê? Da palavra do Senhor. Filho obediente é aquele que vai fazer o que Deus quer que você faça. Eu sempre falei para vocês, Deus, irmãos, tem que ser prioridade. Tem gente aí, olha, eu vou fazer revelação agora na sua vida. Posso fazer? Sim ou não? Tem irmãos que levantam de manhã, a hora que acorda, primeira coisa, já vai direto no celular. Está sendo Deus da sua vida isso aqui? Tomara a Deus que não, viu? Tomara a Deus que não. Tá? Tem uns dormindo com o celular do lado na cama. Você sabe qual é a frequência em kilohertz de um celular ligado? Para a sua frequência? Você sabia que interfere violentamente no seu sono?
Mas está lá, não, tem que... Você não deveria nem dormir com ele no mesmo ambiente que você dorme. Você está no quarto, põe no banheiro para carregar, põe na cozinha, põe não sei aonde. Fica fora. Não deixe isso aqui virar vício na tua vida, não, irmãos. Usa isso aqui com responsabilidade. Certo? Com responsabilidade. Tem gente que acorda e vai lá, deixa eu ver as mensagens. Bom, eu vou ver a mensagem, mas eu acordei, eu abri os meus olhos. Será que não dá para mim começar? Deus, eu estou aqui em nome de Jesus para te agradecer, eu estou acordado, eu estou vivo, Deus, eu estou no meu quarto, estou aqui com a minha mulher, com meu marido, com os meus filhos, eu estou aqui com meu pai, minha mãe, eu quero te agradecer por ontem, Deus, ontem domingo foi tremendo, mas hoje segunda vai ser melhor do que ontem, e já vou declarar, Deus, amanhã terça vai ser melhor do que hoje, e assim cada dia vai ser um melhor do que o outro na minha vida, em nome de Jesus. E Deus, eu quero te agradecer. Deus, olha, eu consegui tal e tal. Teve um irmão que chegou para mim esses dias, a gente estava batendo um papo íntimo ali. Íntimo que eu falo é uma conversa de irmão para irmão. E ele chegou para mim e disse assim, até o pessoal estava ouvindo, e ele disse assim, olha, ele estava falando sobre vida financeira, ele falou, sabe de uma coisa? Eu estou cansado de não ter. De não ter. Tem hora que falta dinheiro para isso, tem hora que falta dinheiro para aquilo, tem hora que falta dinheiro não sei para quê, tem hora que eu tenho que fazer um negócio aqui, eu tenho que fazer, mas não tenho dinheiro para fazer. Ele falou, eu estou cansado de fazer. Tá bom. Passou acho que um dia, no outro dia, até a Wanda estava junto comigo, o irmão estava no mercado, comprou comida, comprou não sei o quê, comprou BBB, comprou bababá, comprou isso, comprou aquilo outro e levou para a casa dele. E nós estávamos no mesmo mercado que eles. Ainda quando nós saímos, a Wanda falou, está vendo? Está cansado de não ter. Mas Deus deu o alimento de hoje, não deu? Deu. Como é que explica? E aí eu cheguei no irmão e eu falei com ele, falei, irmão, vem cá. É isso. Esse pessoal, eles são lá de Valinhos, irmãos. A gente conhece eles lá de Valinhos. Parou, só quer saber de uma coisa, pastor, é verdade, hein? Deus, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Tem que reclamar por nada, não. Louvado seja teu nome, eu consegui. Será que não tem para agradecer a Deus? Agradecer pelo dia, pela família, pelo trabalho, né? Ou eu tenho que trabalhar hoje. Tem gente que acorda assim, hoje é segunda, pô. Caramba, eu tenho que trabalhar lascado. Pede as contas. Vai viver de brisa. Faz que nem uma mulher que eu vi uma vez na televisão. Ela falou assim, não, uma reportagem. Aquele povo paz e amor, sabe? É bacaninha. Não, eu não me alimento. Quando eu tenho fome, eu olho para a lua. Eu falei para a Wanda, eu estou ficando doente? Eu estou tendo algum problema, Wanda? Peraí, quando eu tenho fome, eu não me alimento, eu olho para a lua, estou saciado. A Wanda falou, mas você não é assim? Eu falei, eu sou. Eu olho para a lua e eu tenho que comer a lua. Senão não vai me encher. Agora ficar olhando só para a lua não resolve, né? Meu irmão, agradeça a Deus, você tem um trabalho, você tem saúde, você tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem família, tem filhos, né? Uns têm neto aqui, tem sobrinho, meu irmão, você tem uma vida tremenda. Tem gente que pagaria para estar no lugar que você está hoje e não tem condições. É incrível um negócio desse, é incrível. É impressionante um negócio desse. Eu vi outro dia, um irmão me mandou um videozinho de uma mulher vendendo pano de prato na rua, porque o filho dela de, acho que 7 anos, 8 anos, não sei, um negócio assim, não tem mais do que 8 não, tinha feito uma cirurgia da apêndice.
Meu Deus, desse tamanho já. Olha como é que é a coisa é ruim. E o cara chegou e falou, não, é porque eu estou vendendo, porque precisa, que ele está se recuperando. O molequinho veio andando assim, todo tortinho, devido ao corte. O cara meteu uma mão no bolso, tirou o que ele tinha, o que ele não tinha, e mais alguma coisa e deu para a pessoa. Falou, eu não quero nem um pano de prato seu. Quero que você leve para sua casa e faça alguma coisa. Leva seu filho embora lá e sai da rua aqui, vai cuidar do seu filho em nome de Jesus. Meu irmão, é o que tem que ser feito. Agradecimento ao Senhor. Faça a obra de Deus se realizar na tua vida. Começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Amém? Começa de você primeiro. Você tem que ser o grande e o bom testemunho da sua casa, da sua família e da vida daqueles que te conhecem em nome de Jesus. Deixe as pessoas verem a sua transformação. Deixe as pessoas verem. Pessoa entra numa faculdade, vai estudar, está tudo bem, muda a cabeça. Sei lá, fica pirado, encontra uns professores. Vamos falar um português claro aqui, né? Embora eu estou na televisão, o bicho é brisado na vida, meu irmão. Você sabe o que é brisado? Vive na brisa? Pois é, quem não sabe, procura se informar, tá? E aí passa para o aluno começa, fica doido. Espera aí um pouquinho, meu irmão. Espera aí um pouquinho. Você não é o crente chuchu, não. Você é o crente giló. Combinado? Ô pastor, o que é isso? O chuchu agrega a ele tudo que é dos outros. E o giló passa para os outros. Então é o que você tem que fazer, você tem que passar. Você é a luz aonde você está, em o nome de Jesus. Guarde o recado do Senhor. Quero fazer uma oração por você que está aqui, por você que tem acompanhado aí de casa essas 12 semanas que hoje está se encerrando, né? Eu queria que o Curso Fé tivesse mais umas 390 lições, porque é muito, muito bom mesmo. Eu ministro o Curso Fé já há anos na minha vida e vou ser sincero para você, cada ministração que eu faço, eu aprendo um pouquinho mais em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar graças, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu, pelo ensinamento que o Senhor nos deu, pela direção que o Senhor está dando a cada semana aqui à nossa igreja. Obrigado, Jesus. Que o teu poder esteja sobre cada vida. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, pois eu os coloco em tuas mãos, e na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor. Bem